É inegável que a saúde mental tem recebido cada vez mais atenção e apoio em nossa sociedade. Empresas, ONGs, governos e mídia, todos em prol de um mundo mais feliz e acolhedor. No entanto, não se engane achando que isso é unicamente resultado de uma preocupação sincera e altruísta com o bem-estar humano. Para Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, uma das principais motivações por trás desse interesse é a busca gananciosa pela otimização do desempenho profissional e rendimento das pessoas. Funcionários com a mente estável tendem a trabalhar mais, faltar menos e gerar mais lucros. E é isso que mais importa no final das contas. Como dizem os alquimistas, o que está no macro é como o que está no micro e vice-versa. Logo, o que está no social também se encontra no individual. Sendo assim, a demanda socioeconômica de aumento compulsivo de produtividade e rendimento se traduz na esfera privada do indivíduo no que Byung-Chul Han chama de ideologia neoliberal da otimização pessoal. O indivíduo, como empreendedor de si mesmo, explora a si próprio com o intuito de se tornar cada vez mais produtivo e eficiente em todas as áreas de sua vida, no trabalho, no amor, em seus hobbies, etc. Baixa performance, dores, emoções intensas, dúvidas, ócio, tudo que cria obstáculos a esse ideal de produtividade e otimização incessantes deve ser eliminado. Um efeito disso é o aumento preocupante no uso de medicamentos psiquiátricos em todo o mundo. Para Han, a ideologia da otimização pessoal é uma espécie de simulacro da religião, uma vez que desenvolve características religiosas e até mesmo fanáticas. O trabalho obsessivo para aperfeiçoar o próprio eu se assemelha a algumas técnicas cristãs de exame de consciência. Contudo, em vez de pecados, a nova ideologia busca expurgar emoções e pensamentos negativos ou qualquer coisa que possa limitar a produtividade e rendimento econômico de seus fiéis. Em vez de padres, nós temos coaches e influencers. Em vez do Evangelho de Cristo, nós temos o Evangelho da motivação e da otimização. O mantra dessa ideologia é a ideia de que sempre podemos conquistar uma versão melhor de nós mesmos. Isso pode parecer positivo, mas quando analisamos o outro lado dessa ideia, o que se evidencia é a crença de que nunca seremos bons o suficiente, pois apenas aqueles que se sentem insuficientes desejam se aperfeiçoar. Essa crença de auto-insuficiência pode gerar uma pressão constante para buscarmos aperfeiçoamento e consumir toda sorte de produto que leve a uma sensação parcial de completude, nos levando muitas vezes à exaustão, ao burnout, à ansiedade e outros problemas. Um dos truques mais notáveis dessa ideologia consiste em não ser facilmente detectada. É por isso que quem fracassa na sociedade atual, em vez de questionar a sociedade na qual vive ou a natureza do sistema no qual participa, considera a si mesmo como o único responsável por sua condição e, não raro, adoece por causa disso. Nas palavras de Byung-Chul Han, o regime neoliberal tem uma estratégia inteligente, não permite que haja resistência contra ele. Em outros regimes, como aqueles em que um grupo explora outro, é possível que os explorados se unam e lutem juntos contra seus opressores. Mas no regime neoliberal de autoexploração, a agressão é dirigida contra nós mesmos. Isso não nos transforma em revolucionários, mas sim em pessoas depressivas. Alinhado com a ideologia de otimização pessoal, existe outro fenômeno social que está contribuindo para organizar a alma humana de uma forma diferente. Vamos chamá-lo de imperativo da positividade, que é a pressão social para manter uma atitude positiva, alegre e produtiva em praticamente todas as situações. Segundo Han, vivemos em uma sociedade na qual a felicidade, eu diria a aparência de felicidade, é meio que vista como um dever. Esse discurso da positividade, chamado popularmente de positividade tóxica, embora bem intencionado, acaba criando um ambiente em que as emoções ditas negativas geralmente são reprimidas. Do mesmo modo que busca-se suprimir sintomas corporais com remédios, busca-se suprimir as emoções negativas com sorrisos falsos e autoafirmações vazias. Conforme esse filósofo, estamos perdendo a habilidade de lidar com nosso sofrimento e dar forma às nossas emoções mais profundas, à medida que achamos errado e reprovável experimentar sentimentos ditos negativos, como tristeza, raiva, medo, ciúmes e vergonha. Até mesmo o amor se torna uma vítima nesta dinâmica, ao passo que é domesticado para que não cause dor emocional. Em outras palavras, estamos sendo privados da plena vivência da experiência humana e forçados a viver em um estado de alienação emocional. Consequentemente,
Essa é a conclusão de Han. A evitação do sofrimento e a supressão das emoções desprazerosas, mantidas por uma fachada de falsa felicidade, por um lado, está causando um aumento de perturbações psicológicas como burnout, depressão e ansiedade, pelo outro. Descendo a uma camada mais profunda do imaginário social, chegamos ao que Byung-Chul Han chama de desaparecimento dos rituais, título de um dos seus livros mais recentes. De acordo com esse livro, o espírito da nossa época tende a valorizar mais os sentimentos individuais do que os sentimentos coletivos. Ele é a antítese do espírito das sociedades tradicionais cujo foco não estava no indivíduo, mas naquilo que transcendia sua individualidade, ou seja, na comunidade, na tradição e em um destino espiritual coletivo. A mediação entre o indivíduo e aquilo que o transcendia era feita pelos rituais. Os rituais liberavam o eu da carga de si mesmo ao conceder um sentido social e transcendente às suas alegrias e sofrimentos. Por isso que nessas sociedades provavelmente não havia depressão. Para Han, uma das causas da explosão contemporânea de casos de depressão é justamente o desaparecimento dos rituais. Sem a mediação com algo que o transcenda e o conecte a outros seres, o indivíduo tende a se encapsular em si mesmo e perder o contato com o mundo exterior, sobretudo quando enfrenta alguma adversidade na vida. Diz Han que além de conectarem o indivíduo ao mundo, os ritos ou rituais trazem estabilidade na medida em que repetem uma grande narrativa com início, meio e fim. Eles fornecem meios estáveis de simbolização. Através deles se faz, por exemplo, a superação do luto, a expiação de culpas, a ressignificação de experiências, a transição para a idade adulta, etc, etc. A falta de ritos de passagem e a escassez de meios estáveis que integrem a experiência de sofrimento de um indivíduo isolado a uma ordem cósmica compartilhada por outros seres, isto é, a uma cosmovisão que dê sentido ao que ele está vivendo, às vezes pode levar a uma atmosfera afetiva de niilismo e pessimismo, na qual a vida é percebida como sem sentido e o futuro de forma desesperançosa. Em síntese, a ideologia da otimização pessoal, o excesso de positividade e o desaparecimento dos rituais são algumas das causas sociais que contribuem para a proliferação de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, burnout, estresse, entre outros, que afetam a sociedade contemporânea. Conforme o filósofo Byung-Chul Han, é importante refletir sobre essas tendências e encontrar novas maneiras de: número 1. Não se deixar dominar pela obsessão social por produtividade e rendimento. Número 2. Incluir e aprender a simbolizar o lado negativo dos sentimentos. E número 3. Adaptar novas formas de rituais caso nós queiramos nos manter humanos.